aí, com todos esses produtos que vocês têm, o nosso próximo painel vai falar agora sobre a questão do Pix, iniciação de pagamentos, iniciadores de pagamento dentro do Open Finance. Até o Breno vai ajudar aqui na discussão desse próximo painel. Eu queria chamar o Gustavo Lino, que é o diretor executivo da INIT, que é a Associação dos Iniciadores de Transação de Pagamentos, para moderar o painel. Uma salva de palmas aqui para o Gustavo. Chamar também o Aaron Moraes, da Google. O Breno também para compor o painel aqui com a gente. Que vai ficar aqui, tá? Por favor. A Débora Faria, do Banco do Brasil. Que prazer receber a Débora aqui, da área de Open Finance do BB, e o Wendel Nunes, que é do Open Finance. Bom, pessoal, acho que vocês já se prepararam aí para o desafio, né? Mas depois dessa apresentação do Breno, acho que vai faltar tempo, né? Mas, enfim, passo aqui a bola para o Gustavo. Obrigada. Boa tarde, pessoal. Primeiro, agradecer o convite da Regina aqui para estar no evento aqui. Vai ser um prazer participar do painel, tanta gente qualificada. E depois desse painel do Breno, estava até brincando com ele antes ali, que ele já deu vários ganchos para a gente puxar para tirar as dúvidas aqui, né? Primeiro, me apresentar, sou Gustavo Lino, diretor executivo da INIT. A INIT é a Associação dos ITPs, né, o Iniciador de Transação de Pagamento. Então, muito disso que o Breno está falando aqui da agenda evolutiva do Pix, muita coisa se conecta com o Open Finance justamente através do iniciador. A gente tem contribuído ali com o mercado, com o Banco Central, com toda a estrutura para a evolução do Open Finance, trazer novos casos de uso, novos modelos de negócio, que vão impactar não só as empresas, mas também os usuários no final das contas, né? Então, começando aqui o nosso painel, até aproveitando, pegando o primeiro gancho ali do Breno, começar com o Breno, muito das funcionalidades ali, das evoluções que você trouxe, tem já uma conexão, uma sinergia com o Open Finance. Como você vê essa sinergia, essa evolução, e qual o papel que o Banco Central tem em colocar o Brasil nessa vanguarda na inovação em pagamento aqui, né? Boa tarde novamente. Eu sou o Breno. Boa tarde para o pessoal aqui que está no painel. O Lino. O nosso papel é bem desafiador, né? Eu estava comentando ali fora, conversando um pouquinho com o Lino. O escopo de assuntos que são tratados no Pix, vocês viram aqui pela agenda evolutiva, né? Isso aqui a gente não fala nem do operacional do dia a dia, que a gente tem que lidar com 900 e tantas instituições, se elas estão se comportando bem, se estão cumprindo todos os 130 artigos do regulamento, dos 10 manuais do Pix, todas as questões de segurança, de fraude que a gente precisa combater e lidar. É megalomaníaco, o Pix é megalomaníaco. O Open Finance é o megalomaníaco ao quadrado. O escopo é imenso. E aí o Open Finance tem o compartilhamento de dados, agora é o investimento, a fase 3 é investimento, né? Tem investimento, seguro, 4, né? Eu já me perdi em tanta fase. Mas eu vou chegar no pagamento, né? Mas tem compartilhamento de dados, vai ter investimento, vai ter seguro, a agenda atual vai ter portabilidade de crédito, daqui a pouco vai entrar portabilidade de salário, e pagamento é um raminho daquele. Então, além do Pix, ainda bem que estão só no Pix, né? Que pelo escopo era para estar boleto, TED, cartão quer entrar, né? Então, é muita coisa no Pix, é muita coisa no Open Finance. O pagamentos no Open Finance é a fase 2, né? Que está desde novembro de 2021, ou outubro de 2021, é um ano depois do Pix. E por conta desse escopo muito grande das duas coisas, a minha impressão, né, e aqui eu acho que talvez seja uma autocrítica ao próprio Banco Central, a gente tem uma certa dificuldade de alinhar agendas de Pix e de Open Finance na área de pagamento por conta disso, né? O Open Finance agora teve a estrutura definitiva, né? Obviamente tinha provisória ali, mas não tão fluida, né? Agora com a estrutura já a estrutura agora formal e profissional melhora demais a governança do processo do Open Finance.
Então, a missão do Banco Central é conseguir traçar uma agenda, no caso do Pix, de pagamentos, que seja introduzida na agenda do Open Finance de uma forma razoável em que se consiga desenvolver as coisas. O Pix automático tá nas duas pontas, né? Tem a ponta que funciona sem o Open Finance, tem a ponta que funciona com o Open Finance, quando o iniciador está atuando, mas que não foi um processo tão fluido, né? A gente está corrigindo coisa que, semana passada, a gente soltou a instrução normativa por quê? Porque aí tem coisa para ser consertada por conta desse desafio do Banco Central de conseguir convergir a agenda. Pix para aproximação é a mesma coisa. Pix para aproximação já está em produção e agora que a gente está trazendo para o regulamento do Pix. A gente foi pegar uma tecnologia desenvolvida no âmbito dos testes do Open Finance, pela uma carteira digital aqui, que está representando o Google, para trazer como padrão do Pix. Né? Então, eu acho que o Banco Central é um agente-chave importante, porque ambos são políticas públicas do Banco Central que não existiriam sem o Banco Central. O nosso desafio é fazer essa convergência de agenda, principalmente na área de pagamentos. Acho que os últimos 3 anos, muita coisa aconteceu no Open Finance. Se a gente pegar a experiência e os dados de conversão, de volume, etc., de 3 anos atrás e de hoje, especialmente depois do lançamento do Pix para aproximação, é gritante a diferença. Hoje a gente já vê uma experiência muito melhor para o usuário. Acho que muito disso é justamente nesse início dessa convergência, de fato, aí, entre as agendas de Pix e Open Finance. Né? E aí, pegando um pouco da visão da Débora aqui, né, uma visão de instituição, como vocês veem essa sinergia e o impacto que a convergência entre Pix e Open Finance tem para o usuário? Legal. Vou me apresentar rapidinho. A Regina já adiantou que eu sou a Débora, trabalho lá na estratégia de Open Finance do Banco do Brasil, dentro da diretoria de negócios digitais. E pegando o gancho aqui do que vocês comentaram, do que você trouxe aqui, Nino, acho que tem um ponto importante, eu vou falar para o bom funcionamento ali do ecossistema como um todo, né? Tem uma palavrinha que a gente usa bastante dentro lá do banco, quando a gente fala desses temas que tangenciam ali essa visão de mercado, que é a visão de competição. Eu acho que isso é muito importante. Acho que quando a gente entra nas discussões ali, tanto de Pix quanto de Open, com esse espírito de competição, que em diversas agendas a gente vai cooperar para a gente criar soluções melhores, para que a gente consiga avançar ali, junto com essa visão do regulador e tudo mais, e aproveitando as sinergias que a gente vai ter e convergências, como o Bruno colocou aqui para a gente, quando a gente avança nessa visão, eu acho que são pontos ali bem importantes ali para a gente avançar, né, Breno? E do ponto de vista ali de usuários mesmo, como é que a gente vai impactar cada vez mais usuários? Eu acho que a palavra-chave foi a que você trouxe aqui agora, Aline, que é a visão de experiência do cliente, né? Como é que a gente vai, a partir dessas transformações todas que estão acontecendo, realmente conseguir trazer experiências encantadoras ali para os clientes? Eu acho que é nessa direção ali que eu vejo o mercado trabalhando. Eu vejo algumas soluções saindo nesse sentido, mas eu enxergo isso como comecinho de uma grande transformação que vai acontecer ainda no sistema de pagamentos aqui como um todo, né? Eu acho que a gente tem uma série agora de viabilizadores de soluções que estão sendo tracionados ali, como o Breno colocou na visão do Banco Central ali, dentro de um panorama regulatório, de uma agenda ali de desenvolvimento que a gente tem que ter, e eu vejo ali agora esse início ali de soluções que vão tangenciar ali a visão de experiência do cliente. Então, a expectativa que a gente tem lá, do lado de instituições ali que estão buscando tracionar o tema é esse, né? Como é que a gente vai avançar nesses pontos que eu coloquei aqui agora para trazer soluções e modelos de negócio aí, como a palavrinha-chave, né? Inovadores ali que nos ajudem aí a realmente transformar e trazer a disrupção aí para o mercado, que é bastante do que vocês aí, nessa visão de competição que eu coloquei, ajudam também nesse ponto de transformação. O desafio é grande, né? O desafio está posto aí. Eu acho que o que o Open Finance fez até o momento foi dar as condições para que as empresas construíssem os novos modelos de negócio, as novas experiências para o usuário. E agora acho que de fato a gente está vendo isso ser alavancado. Um exemplo muito bom disso é justamente a jornada sem redirecionamento, né? O Pix por aproximação. Jornada sem redirecionamento é um nome horrível, né? Não significa nada. O que é sem redirecionamento? Então, o Pix por aproximação acho que tangibiliza um pouco melhor
que é o fluxo ali. Óbvio que não é o único fluxo que vem da JSR, mas é o mais palpável. E o Aaron aqui, eu acho que como uma das pessoas mais envolvidas ali com essa implementação desde o início, queria entender também um pouquinho a sua visão de como foi esse processo e quais impactos que a JSR traz para o mercado, traz para o usuário, traz para o varejo, traz para a experiência de pagamento em geral que o usuário tem hoje através do celular, né? Legal. Obrigado, Lino. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Aaron, eu sou de Compliance, eu sou responsável por Compliance e Risco dentro do Google Pay. Disclaimer rápido, eu não falo, né, pelo Google diretamente hoje no painel, falo pessoalmente, mas tenho toda essa bagagem, digamos assim, do que eu trago ali da instituição. Bom, a jornada sem redirecionamento, como o Lino comentou, é um nome ruim, né, um nome que não quer dizer muita coisa per se, como o Pix, né, que caiu na boca do povo. E a jornada sem redirecionamento, ela surge num contexto em que a gente tinha que distinguir ali no início do Open Finance entre o equilíbrio que permeia todas as decisões aqui de inovação, que é o quanto que a gente tem que desenvolver, arriscar e o quanto que a gente tem que ter de controles internos para que aquelas iniciativas não se tornem, na verdade, um risco para a sociedade. E eu queria contar em três capítulos como que foi, né, de maneira muito sintética e com todo mundo que participou aqui disso. No primeiro momento, esse pêndulo entre risco e inovação, ele caminhou um pouquinho mais para o lado da segurança. E não segurança no sentido de não ter risco para o consumidor, mas no sentido de as instituições ainda um pouco reticentes sobre o que era ali o Open Banking à época, nem era o Open Finance, como que elas poderiam se organizar. Então, essa jornada que a gente chama hoje sem redirecionamento, nesse primeiro capítulo da história ali, né, da iniciação de pagamento dentro do Open Finance, ela se restringia a você iniciar o fluxo de pagamento dentro do aplicativo do iniciador de transação de pagamento, você era redirecionado para o aplicativo da sua instituição financeira, né, detentora de conta, tecnicamente, e depois de ser autenticado dentro daquele ambiente, você era então retornado para o ambiente do ITP para terminar o fluxo. Poxa, pessoal, se qualquer um aqui abre o seu aplicativo do banco, né, de uma instituição de pagamento, de uma instituição financeira, e faz o Pix tão rápido, de uma maneira tão boa quanto o Breno falou para nós, por que eu vou precisar do ITP nesse fluxo? Então, existia um desafio gigantesco de mercado, de indústria ali, de entender qual que era o desafio, né, qual que era a barreira que a gente tinha que transpor, para então chegar numa experiência que fosse melhor que a do Pix, né, diretamente na instituição, olha o que a gente está falando, olha o tamanho desse desafio, e ao mesmo tempo garantindo que aquele fluxo era seguro. Porque você consegue pensar em Pix fora da sua instituição? Difícil, né? Você fica inseguro. E é por isso que teve toda essa jornada, né, aproveitando o termo, e eu acho que esse painel aqui ele é muito representativo, porque ele envolve, né, pessoas do Open Finance, da estrutura do Open Finance, envolve banco, envolve instituição detentora de conta, né, vou usar esse termo, envolve Banco Central, e envolve muita gente que estava interessada, né, em desenvolver essa infraestrutura, não para um player específico, mas de maneira aberta, de maneira plural, de maneira colaborativa, como tem sido a tônica de Pix e Open Finance. E foi aí, então, que a gente surge com o segundo capítulo dessa jornada, que é vencer, né, achar uma solução que equilibrasse de maneira adequada esses dois problemas. Um, segurança de um lado, o outro, usabilidade. E a gente achou, por meio da tecnologia, né, que a gente pode falar com mais detalhes depois, que é a tecnologia do FIDO, que é uma tecnologia desenvolvida por uma associação global e que a gente, de maneira originária, né, inédita, começou a usar aqui no Open Finance no Brasil. Então, nesse segundo capítulo, a gente desenvolveu tudo isso como indústria. Isso está estabelecido nas regras do Open Finance, isso está dentro dos manuais, isso está posto, né, como uma estrutura de mercado. E aí surge, né, e aí de maneira super recente, surge dia 28 de fevereiro,
o momento em que, depois de piloto, depois de uma série de organizações técnicas, a gente coloca a JSR, né, coloca essa infraestrutura no ar de maneira obrigatória para os grandes bancos, né, para as grandes instituições. E isso foi um divisor de águas importante, porque isso fez com que, né, os números da JSR se transformassem em realidade. E eu trago até aqui, eu estava pesquisando hoje de manhã para o painel algumas informações, e é muito marcante a transformação que a gente está vendo. Então, nos meses de dezembro do ano passado, janeiro e fevereiro desse ano, a fase 3 do Open Finance de pagamentos tinha em média 1 milhão de transações. Quando a gente passa para março, foi para 2 milhões. Abril, a gente já está em 3 milhões. Vamos ver como a coisa continua. E com essa agenda contínua, né, Breno, de PIX entrelaçado com Open Finance e iniciação, a gente acredita que a jornada sem redirecionamento vai se desenvolver nos mais diferentes setores e vai trazer, Lino, respondendo a sua segunda pergunta, os impactos que a gente tanto esperava. Então, com toda a parcimônia, né, e humildade ali de um agente de mercado, eu acho que eu tenho tranquilidade em falar que a jornada sem redirecionamento no Open Finance representa um momento revolucionário, fundamental e um divisor de águas para o desenvolvimento dessa iniciação de pagamentos a longo prazo. E a gente vai conseguir ver, né, para terminar minha fala, a gente vai conseguir ver os desenvolvimentos disso nos mais diferentes setores e das mais diferentes maneiras. PIX por aproximação tem a estrutura da JSR atrás. O PIX biometria, né, que às vezes chamam, tem a estrutura da JSR por trás. No varejo, você não precisar fazer aquele copia e cola que é horrível, né, que você tem que ler o QR Code, ir para o aplicativo do seu banco para pagar, ou copiar do aplicativo do que você está pagando para ir para o aplicativo do seu banco, isso tudo é JSR. Então, os impactos são realmente bastante grandes aí nessa próxima agenda do Banco Central. Perfeito, obrigado, Aaron. Lino, se você me permitir, eu vou fazer só um comentário sobre o que o Aaron trouxe para a gente aqui agora, que é para vocês entenderem o tamanho da mudança. Quando eu falei para vocês da expectativa que existe ali em relação à transformação que vai acontecer em pagamento, vocês imaginam que hoje as instituições elas trabalham muito na visão da movimentação financeira ou principalidade de relacionamento do cliente, que é a transação, tanto de transação que ele faz dentro do seu ecossistema. Então, como que o cliente transaciona lá dentro do aplicativo ou da conta corrente que ele tem do Banco do Brasil, quanto ele fica dentro da minha plataforma? Vocês imaginam o tamanho da fluidez que isso traz para os relacionamentos, quando eu, a partir de uma instituição, eu vou conseguir alcançar ali diversas contas, vamos colocar assim, né, ou diversos parceiros no ecossistema. Quando a gente fala dessa visão de principalidade do relacionamento, que é algo muito estratégico para todo mundo, porque isso também reverbera em resultado, quando a gente fala, a capacidade de transformação do que está acontecendo agora é gigantesca. Então, se eu tenho um crédito aqui hoje, daqui a pouco eu vou poder contratar um crédito no Banco do Brasil, debitar isso de diversos, ou de um ou de mais players, à medida que isso tudo vai evoluindo, isso traz uma capacidade ali de aceleração, vamos colocar assim, de modelos de negócio muito grande, tá? Então, acho que esse é o ponto que fica aí também. Perfeito, Débora. Eu acho que um ponto que vale a gente reforçar é que essa é uma iniciativa única no mundo, né? Acho que o que a gente está fazendo aqui de um sistema de pagamento P2P, utilizando o NFC do celular, é algo que realmente o Brasil está inovando, como o Aaron falou, trazendo um protocolo internacional de segurança, uma transação super segura. Os números de transações fraudulentas até agora são muitíssimos baixos quando a gente fala de PIX por aproximação, o que mostra que é um fluxo super seguro, que foi construído a muitas e muitas mãos na estrutura até chegar numa solução ideal que desse esse conforto para todo mundo. E aí que, até pegando um gancho do Breno do último painel e falando dos desafios que é o lançamento de uma nova funcionalidade, perguntar aqui para o Wendel exatamente isso, como é estar na estrutura e participar desses lançamentos, tendo como preocupação justamente a segurança dos fluxos das transações do usuário e garantir que chegue no dia do lançamento a experiência mais fluida possível ali, né?
Boa tarde a todos. Eu sou o Wendel, vou me apresentar aqui. Eu trabalho ali na estrutura, na vertical de pagamentos, né? Eu gosto de ouvir aqui o que os meus colegas trouxeram sobre os desafios, né? E ouvindo um pouco do que o Breno trouxe também, ele comentando ali da agenda ser megalomaníaca, e é verdade, né? A gente ali dentro do Open Finance acaba vivendo muito do que está sendo construído na indústria ali na infraestrutura do Pix e trabalhando isso ali dentro de uma forma muito exponencial. Eu vou brincar aqui, né, trazendo alguns pontos que, quando eu comecei no Open Finance, eu tinha um coque samurai, eu era igual o Nick aqui, né, e aí, com o passar do tempo, eu acabei perdendo aqui um pouco dos meus cabelos, mas, brincadeiras à parte, acho que dar um pouco mais aqui de contexto para vocês, o que seria esse desafio que a gente tem, né, acho que a entrega ali da jornada sem redirecionamento via estrutura foi algo muito desafiador, né? Uma vez que a gente, como associação, acaba conversando ali com os participantes, tentando entender ali das suas dores para poder engajar ali e fazer a implementação de uma melhor forma possível. Acho que um ponto muito positivo de trazer aqui, como algo que a gente vem aprendendo e algo que a gente vem vivenciando aqui também, é a questão que o Banco Central, com o passar do tempo, dados todos os lançamentos que a gente fez ali na estrutura com os produtos, ele enxergou que a gente tem a oportunidade ali de, antes de liberar um produto para o mercado, para as instituições implementarem, ter um tempo de teste, né? Ter um momento seguro ali que a gente consiga, de alguma forma, testar aquilo antes de ser escalado. E aí, com isso, foi criado um marco, que a gente chama como marco de piloto, onde a associação, em conjunto com todos os demais participantes ali, temos um ambiente controlado, seguro, uma base restrita de clientes ali testando as soluções antes mesmo de ser isso escalado, né, deixado isso para o mercado como um todo. E, dado todas essas condições, a gente ali como estrutura entendeu que tínhamos oportunidade de fazer ali algumas questões da parte do monitoramento, né, entenderam como garantir o sucesso ali do produto e vendo como que isso poderia ser escalado. Vou trazer aqui para vocês só alguns pontos, né, como quais são os critérios ali que a gente utiliza para poder fazer toda essa parte do monitoramento. São alguns critérios, são alguns pontos macros, não são todos utilizados ali dentro da estrutura, mas trazer aqui para vocês uma visão de como a gente trabalha e todo o desafio que a gente tem por trás dentro dessa implementação. Então, a gente tem critérios ali desde a parte de usabilidade, onde a gente, no momento do piloto, vê se as instituições implementaram a experiência que foi estipulada ali dentro dos guias e dos manuais do produto. A gente vê também a parte dos testes de conformidade e de segurança, né, ali vendo se todas as regras que foram estabelecidas nos contratos dos produtos foram seguidas e testadas de forma a garantir ali o sucesso. Também a parte de segurança, que são os protocolos que hoje a gente utiliza de uma forma inerente ali para todo o nosso fluxo. E também tem toda uma parte ali de conexão que as instituições precisam fazer, que são as conexões com a estrutura como um todo, que são os reports que são necessários para a gente ter métricas e conseguir acompanhar todo o sucesso e o lançamento do produto, né? E todo esse aprendizado, com todas essas frentes, a gente utilizou ali como o primeiro produto a ser testado como essa iniciativa foi a JSR, né? Então, a gente conseguiu trazer todos esses insights, trazer todo esse acompanhamento e entender ali os desafios que a gente tinha para, antes mesmo de liberar esse produto para o mar aberto, entender como a gente conseguiria melhorar antes mesmo da sua entrada em produção. Eu acho que um dado importante que eu queria trazer aqui para vocês, ouvindo aqui a fala do Aaron também, é que no último mês aqui, né, da implementação da JSR, o mês de abril, quando a gente fala em taxa de conversão, todos os pagamentos que estão sendo iniciados ali dentro do fluxo da JSR, a gente está tendo uma taxa de conversão de 75%. Isso é muito grande, né, se comparado com os outros fluxos que a gente tem dentro da estrutura, mas a gente enxerga também que tem a possibilidade de melhoria e evolução ali como um todo. Perfeito. Se a gente pegar justamente o fluxo com redirecionamento e fizer uma comparação de conversão aqui, é gritante a diferença, né? Não que 75 seja um número ideal,
mas já mostra de fato essa evolução, né? Acho que o Open Finance hoje já não é mais uma promessa, já é uma realidade, obviamente com pontos de melhoria a serem acrescentados aí, tudo que a gente já falou até aqui e o Breno falou no painel anterior de evoluções também, né? E até agora pegando de novo a visão do Breno aqui, justamente sobre a participação do iniciador da JSR no Pix, né? Acho que não é o único fluxo que o iniciador vai ter ali a sua participação e seu impacto dentro do arranjo, mas acho que é um primeiro caso de uso já relevante de sucesso, né? Como tem sido isso ali do ponto de vista do Pix? A gente estava acompanhando a minha área, né, que cuida do Pix, é diferente da área do banco que acompanha mais de perto o Open Finance, né, que é tocado lá para o nosso departamento de regulação, por nossos colegas. E quando a gente discutia em que momento, né, isso em 2020, os dois projetos vão se encontrar, eles começaram mais ou menos ao mesmo tempo, ali em 2018, 2019, e tinha uma expectativa muito grande. Pô, em algum momento isso aqui vai entrar no Pix e vai ser uma revolução. E não foi, né? De 2021 até 2024, a gente chegou a 1 milhão de transações no mês em novembro, se não me engano. Ou foi outubro, ou foi novembro de 2024. E o Pix transacionando 200 milhões por dia, né? Ou 150 milhões por dia. E a gente vê, não é possível, porque esse negócio não funciona, né? Como o Aaron falou, eu acho que foi a única coisa que eu dei nome no Pix, e eu estou no Pix desde 2016, né? Foi o Pix Copy Cola. O pior nome fui eu que dei. E o outro foi Dict, que eu não dei, mas eu aprovei. Que todo mundo me dá marretada com a do Dict, que é um nome horrível. E o Pix Copy Cola, então, é um nome horrível. Eu fiz até uma democracia mal feita, né? Ganhamos com 3 votos contra 2 de outra coisa que devia ser pior. Mas é horrível aquele negócio. Não é possível, esse negócio a gente criou, não era nem para existir. Chegou num momento que a gente falou, não vamos nem lançar esse negócio, porque vai ter o Open Finance aqui. E vai ter solução. Para que o diabo eu vou botar esse negócio aqui de copiar aquele negócio imenso, para abrir meu app e colar aquele negócio para comprar? E o incrível é que as pessoas entenderam como esse negócio funciona. As pessoas entenderam, vê aquele negoção grande, você copia, cola, já tem um aplicativo que identifica que se copiou, já vai direto, e o negócio é ruim, mas deu certo, mas não é possível que alguém não vai criar, mesmo com o direcionamento, né? Não é possível que alguém não vai criar um negócio que, mesmo que eu tenha que ir para o meu banco para botar minha biometria, meu reconhecimento facial, alguém não crie. E não criou-se, né, a expectativa de jornada sem redirecionamento. Então, o Pix por aproximação, o Pix Copy e Cola só não é mais feio que jornada sem redirecionamento. Que a gente não coloca no arcabouço normativo do Pix. Só tem uma instrução normativa que tem jornada sem redirecionamento que eu fui obrigado a botar. Mas aí apareceu o Pix por aproximação, né, viabilizado pela jornada sem redirecionamento, que agora a gente está vendo. É um momento essencial que o Pix precisava, né, para o uso do Pix nos pontos de venda físico. A diferença de experiência do usuário para você fazer o pagamento ali no QR Code em relação à aproximação é fantástica a evolução, né? Para você fazer um pagamento no QR Code vai uns 40 segundos, para você abrir o app do seu banco, fazer o login, entrar na área do Pix, escolher, ler um QR Code, ler o QR Code, vir aquela informação na tela, você autorizar novamente para ir vir. Hoje eu pego o meu telefone, eu desbloqueio e aproximo. Não é igual o cartão de crédito que eu preciso ver antes, né? Tenho que fazer a minha autenticação no cartão de crédito, mas é uma jornada muito similar e muito mais rápida, que dura ali uns 5, 10 segundos. Então é fantástico, os números estão mostrando, tem um potencial de crescimento muito grande. O Aaron falou da jornada sem redirecionamento. Pix para aproximação é o primeiro. Eu ainda estou esperando essa solução que vai substituir o Pix Copy e Cola. Não é possível, aqui é um desafio para os agentes de mercado. Por favor, desenvolvam algo para matar o Pix Copy e Cola. É muito simples, as pessoas vão entender, né? Vai aparecer lá aquele negócio rodopiando lá e faz a autenticação no seu app lá do iniciador e conclui, né? Sem precisar copiar, abrir e colar. Me parece ser uma coisa muito fluida, que as pessoas vão entender. Se as pessoas entenderem o Pix Copy e Cola, elas vão entender esse negócio. Não precisa nem nome bonito precisa, né? Não precisa chamar de nada. É um Pix, agora mudou, não é mais Copy e Cola. Agora você vai ter um bonitinho lá rodando, né? Vai aparecer um Open Finance ali e você vai autenticar no app do seu banco.
Isso vai melhorar demais a experiência, né? As transferências inteligentes é outra coisa fantástica, né? Que a gente conversando lá com o pessoal do time de regulação, coloca isso aí para dentro do Pix, mas não precisa, isso é um Pix, né? É um Pix, aí o banco chama ali de Pix inteligente, do que quer que seja, soluções fantásticas, né? Se você não ficar com saldo negativo numa conta, ele busca o saldo em outra conta e manda para você, e isso é um dos casos de uso só, né? Tem diversos outros casos. Então tem um potencial muito grande, né? Tem um potencial muito grande. A infraestrutura está pronta, como vocês falaram, as taxas de conversão melhorando a cada dia, capacidade de supervisão do Banco Central cada vez maior. A bola está com o mercado. A bola está com o mercado para desenvolver soluções. Desculpa, Aaron, não precisa da Google, uma coisa, né, extraordinária, vir aqui e implementar um negócio, não. Tem muita coisa para os nossos iniciadores, né? Obviamente que o Google é super bem-vindo na área de pagamentos, fantástico, fenomenal, mas os nossos iniciadores têm muita capacidade de produzir coisa e a gente está com uma expectativa muito grande que isso seja feito e mais valor seja entregue para a sociedade. Eu acho que um grande desafio que se tem no Open Finance passa por um pouco do que você falou de problemas com o nome. Né? Para começar, o nome é Open Finance, é um nome horrível também. Assim, pro grande público não diz nada Open Finance. Né? O usuário olha aquilo e fala, cara, o que é isso? Vou compartilhar meu dado? Não. A gente precisa ter, justamente, a gente enquanto mercado, enquanto regulador, enquanto instituições atuantes de fato, a gente precisa também ter esse olhar para o usuário, né? De educação, de explicar o que é Open Finance, E além da educação, né, eu acho que o usuário quer ver o impacto. O impacto ele começa a ver justamente com a jornada sem redirecionamento, com Pix para aproximação, etc. Isso tangibiliza ali exatamente. Né? Foi até um facilitador para eu explicar, por exemplo, para minha família, com o que eu trabalho. Né? Ele fala Open Finance, ninguém entende. Quando você fala, trouxe o Pix para aproximação, você fala, tá, é isso. Entende exatamente qual o papel, mas entende o que é. E aí eu queria ouvir um pouquinho justamente da Débora e do Aaron aqui, enquanto instituições do mercado, como vocês veem isso, né, de trazer o usuário mais para perto, de explicar para o usuário, de trazer benefícios, e como fazer isso de uma forma que realmente seja saudável para o usuário estar aqui usando o Open Finance. Né? Eu vou começar aqui, Aaron, mas acho que você foi perfeito no comentário que você fez. Eu acho que a base de tudo é a visão de experiência e solução. Acho que dor a gente está atacando, que problema a gente está solucionando, o que a gente está melhorando na vida daquele usuário, quando a gente fala ali de Open Finance e de todo o arcabouço de soluções ali que a gente tem relacionados ao tema. Eu vou voltar um passinho atrás no Open, vou falar um pouquinho para vocês de compartilhamento de dados, mas só para dar um exemplo rápido aqui. No início lá da estratégia de compartilhamento de dados, a gente chegava a utilizar alguns termos ali, como Open Banking, que começou com isso ainda, Open Finance. A gente usou esses termos na comunicação do cliente. Obviamente, a gente não teve sucesso na taxa de conversão. Quando a gente começou a falar, compartilhe seus dados e colocando uma finalidade do cliente, para que a gente vai usar aquilo, que é amarrando com um caso de uso prático, isso começou a deslanchar com uma facilidade maior ali dentro do BB e de todas as instituições aí que imagino que seguiram esse caminho e acompanho também, sei que seguiram. Acho que o ponto de solução de experiência do cliente é o caso fundamental. Aí eu vou trazer um paralelo bem rapidinho com um case que a gente tem em termos de pagamento aqui no Brasil, que acho que todo mundo conhece, mas acho que vale a gente relembrar, que é o nosso grande desafio quando a gente fala de experiência. Poxa, pagamento por aproximação no cartão mesmo, né? Eu estava lendo uma matéria da Visa também, me preparando para trocar essa ideia aqui com vocês. E, poxa, o pagamento por aproximação foi trazido para cá em 2008. E o trem só foi pegar mesmo ali, vamos colocar assim, crescer exponencialmente ali no pós-pandemia, né? Acho que teve uma atuação importante lá, que aí é o ponto que eu quero trazer para vocês, de dores que o pagamento por aproximação traz. É fácil eu digitar minha senha ali no momento do checkout, então eu continuo fazendo assim mesmo. Mas quando isso foi trazido lá para a experiência do Rio de Janeiro, por exemplo, de você usar o cartão por aproximação para o transporte público para pagar em 2016, isso começou a fazer avançar o conhecimento da população em geral que dava para fazer assim, e, infelizmente, tivemos a pandemia aí que fez essa aceleração geral. Mas a minha provocação para todos nós aqui, bebê incluído aí, nessa discussão como é que a gente aprende com o que já aconteceu no passado ali, com algumas soluções que hoje a gente utiliza,
Hoje é débito, crédito, aproxima. É isso que a gente ouve lá num varejista, ali numa lojinha, quando a gente vai, né? Como é que a gente vai fazer e trazer para a realidade de todo mundo isso? E vai perpassar por essa visão de experiência. E aí o pontinho que eu vou trazer para vocês aqui, que é também como é que a gente ajuda o cliente a experimentar. Como é que a gente vai trazer esse efeito que foi feito ali nesse exemplo do pagamento ali para transporte público lá no Rio de Janeiro, como é que a gente cria um paralelo para a gente aqui né, para criar essa solução ali, essa facilidade para o cliente, ou como que a gente explica para ele dessa forma, né? A gente desperta essa curiosidade, acho que é um ponto importante. E o último, eu vou pegar aqui como gancho, são duas pontas ali nessa visão do pagamento, né? A gente tem a visão do consumidor, todos nós somos, e a gente tem a visão de quem vai aceitar, ou quem vai receber, ou a ponta final, vamos colocar do PJ ali, né, da empresa que está por trás desse ponto, né. Então, como é que a gente vai também despertar o interesse deles para que vire o débito, crédito, aproximação, e que a gente coloque isso no discurso ali de todos os PJs, de todas as empresas, pensando no país continental, na diferença que a gente tem também aqui, entre grandes empresas, médias empresas, pequenas empresas e a capacidade de democratização que tudo isso que está acontecendo tem, né? De alcançar cada vez mais consumidores, alcançar cada vez mais empresas e fomentar aí essa visão das trocas de meios de pagamento, enfim, de como o fluxo do dinheiro acontece aqui dentro da nossa economia. Acho que são esses os pontos que a gente tem como desafios ali. E temos lições aprendidas do passado ali, para poder tirar como base também para poder avançar. Não sei o que você acha. Legal. Vou muito em linha com o que você falou. Acho que a gente tem... Acho que esse, na verdade, vou tentar ser breve aqui, acho que a gente... Esse problema, na verdade, é um problema bom, conforme você vai falando, refletindo sobre isso. Esse problema é bom e a solução é melhor ainda. Esse problema é bom porque a gente está falando de iniciativas de pagamento que são extremamente novas. Quanto tempo o brasileiro não se acostumou com dinheiro? Quanto tempo o brasileiro não se acostumou com boleto? Mesmo o cartão, né, só a partir, principalmente de 2013 ali, com a lei 12865, com a universalização das maquininhas e tudo mais, é que teve uma grande tração, né, como outras formas de pagamento. Quando a gente olha para o Pix, que já é recente e teve essa adoção exponencial, esse é um problema bom, né, para agora a gente trabalhar na iniciação de pagamento, que é ainda mais recente, essa curva de adoção, de implementação e tudo mais. Então, acho que essa primeira provocação é importante para a gente encarar esse desafio de uma maneira positiva e a resolução dele, né, a solução que eu disse é melhor ainda, porque acho que ela se distingue, né, ela se divide em duas vertentes. A primeira delas é como foi colocado a ideia de você trazer para a concretude, né, para o dia a dia do cliente, o que significam todas essas infraestruturas de mercado. Eu vejo o Open Finance e a iniciação mais como uma árvore em que os frutos a gente vai colhendo ali à medida em que o mercado for se desenvolvendo, que as soluções forem sendo formadas a partir dessa estrutura, né, a partir dessa árvore. E o que a gente está falando aqui é justamente isso. O Pix por aproximação, Breno, vai dar certo a substituição do copia e cola e várias outras iniciativas que a gente está trabalhando como mercado justamente para florescer e para chegar no consumidor. Eu lembro, você comentou a questão do, poxa, eu vou oferecer Open Banking para o meu cliente, o que ele vai... Hoje, eu recebi outro dia quer crédito mais barato, quer taxas de juros menores, compartilhe seus dados. Pronto, cara, óbvio que eu quero crédito, mas eu estou precisando pagar uma conta. Ele já compartilha. Então, acho que esse linguajar é importante, né? Essa é a primeira vertente. A segunda vertente é de educação financeira. Por isso que eu, né, também fiz a provocação de ser uma solução boa, porque é fundamental não só a gente trazer esses termos para o dia a dia do consumidor, para ele entender o que ele está fazendo, né, em termos de nomenclatura, mas também como operação, né, gente? Então, se a gente está falando de crédito, se a gente está falando de superendividamento, se a gente está falando de bet, se a gente está falando de um universo de pagamentos numa situação de desconhecimento financeiro, a gente tem um problema muito maior. Então, acho que com essas duas vertentes a gente consegue resolver esse problema, Lino. No fim, é isso, né? Se trazer os benefícios para o usuário e mostrar para ele quais são as vantagens ali na utilização. Acho que está todo mundo entendendo aqui, o Open Finance é infraestrutura. O usuário não necessariamente precisa ter esse conhecimento da estrutura, ele não conhece o SPI, ele não conhece o STR, ele não conhece a CIP, ele quer saber ali
na prática, o que aquilo ali vai facilitar a vida dele, né? E com o Open Finance é da mesma forma. E aqui, para fechar o painel, uma última pergunta aqui para o Wender, né? A gente entrando aqui no papel da estrutura, de um lado mais técnico, falar um pouquinho justamente sobre a implementação dessas funcionalidades, qual o papel da estrutura em garantir a experiência ali do usuário de forma geral, né, e garantir que a transação do Open Finance seja de fato segura para o usuário. A gente sabe que aqui no Brasil a gente tem uma preocupação muito grande com fraude, com segurança, etc. Com o Open Finance não é diferente e a estrutura tem um papel importante nisso também. Alô? Oi. Legal. Acho que assim, uma visão que eu posso trazer aqui da estrutura é que é importante que todos os atores ali que estão envolvidos nesse desenvolvimento enxerguem um valor na implementação do produto, né? E aí, quando eu falo isso, eu acabo trazendo ali também a questão do ITP. O ITP, no final das contas, ele não precisa ser visto ou reconhecido somente como uma infraestrutura dessa implementação. Ele tem que ser enxergado como um valor ao negócio ali, tanto na integração com as carteiras digitais e com os apps dos bancos. Uma vez que existe essa visão de valor aqui para o usuário final, essa implementação, essa utilização, ela acaba sendo muito mais fluida. Eu quero trazer aqui também alguns pontos sobre algumas dimensões que podem ajudar que a utilização do fluxo aqui, né, na implementação pelos ITPs, pelos agentes aqui do mercado, na utilização desse serviço, né? Então, eu gosto de trabalhar aqui com dimensões. Então, a gente tem 4 dimensões que a gente enxerga dentro da estrutura que podem fortalecer ali a aplicabilidade, né? Então, tem a dimensão ali da segurança, onde eu tenho situações que as casas ali, elas vão continuar executando toda a parte de validações de antifraude, tudo aquilo que ela precisa para ocorrer ali, uma liquidação de um pagamento. Dentro dessa questão da vertente ali de segurança, a gente tem metadados que são coletados, né, que são utilizados como sinais de riscos para que o ITP, no momento que está fazendo aquela transação, repassando aquele dado para a instituição detentora de conta, aquela transação seja segura, mantenha ali os padrões pré-estabelecidos. Tenho também ali a questão dos limites operacionais, que dentro do fluxo da JSR, a gente tem 2 limites que são parametrizados pelo usuário no momento do vínculo da conta, que são os limites diário, né, o quanto que ele pode fazer, e os limites por transações. Todos esses limites asseguram ali uma experiência mais fluida para o usuário em relação à aplicação, mas nenhum deles se sobrepõe aos limites do arranjo Pix, que é o que garante ali toda a questão da segurança. Tem uma outra dimensão também que eu gosto de trazer aqui, que é a parte de o vínculo do dispositivo, né? O vínculo, no final das contas, é a intenção do usuário em querer vincular a conta dele àquele dispositivo para que as transações ocorram. E também tem a questão do consentimento, que é a intenção do usuário em realizar um pagamento para ser executado. Então, assim, quando a gente junta tudo isso, a aplicabilidade, a utilização do serviço acaba sendo mais ampla e mais contínua aqui, tá? É isso. Perfeito, Wender, obrigado. Acho que só para complementar, tem um outro ponto que para mim é super importante aqui do ponto de vista prático para tornar a transação, especialmente o Pix por aproximação, mais seguro do que um fluxo normal, que é, se a gente for fazer a comparação do Pix por aproximação com cartão por aproximação com o celular. Então, você vai pagar com cartão, ou com celular, ou com cartão por aproximação, se aproxima da maquininha e o pagamento foi concluído. Então, não tem controle ali, de fato, do pagamento que está sendo feito, né? Tem muito golpe que acontece dessa forma ali, por um valor errado que acontece. Com o Pix por aproximação, isso não acontece, porque precisa de uma ação adicional do usuário. Você aproxima da maquininha, aparece o valor no seu celular, que é um ambiente seguro, que você confia, e ali você confirma a transação. Então, o golpe de maquininha com Pix por aproximação, ele não existe. A gente está falando de um fluxo aqui que é, de fato, uma evolução de segurança, né? Que a gente pode aproveitar para outros fluxos também, em outros ambientes. Chegamos aqui ao final do nosso painel, pessoal. Gostaria de agradecer aqui a todos os panelistas, a Regina, novamente, pelo convite,
a todos aqui que estão assistindo. Um prazer falar aqui sobre o ITP, sobre Open Finance. Se deixasse, a gente ficava aqui mais 3 horas, assunto não falta, né? Todo mundo sabe, cheio de ideias aqui na cabeça para falar, mas acho que já foi bem legal para a gente dar essa pincelada geral do que esperar do Pix, do Open Finance nos próximos meses e anos, né? Muito obrigado a todos.